E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de resenha aqui do canal. Hoje nós vamos falar de quadrinho argentino, Cazador Sagas, Viagens Inesperadas. O primeiro volume lançado pela editora Atai, ou Atai Editora, que promete lançar outras publicações desse personagem argentino. Uma publicação que tem um acabamento gráfico bem bacana, capa cartonada, papel offset preto e branco, aproximadamente 110 páginas, ao preço de R$ 29,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. E, salvo engano, no mês que vem nós teremos mais uma publicação do Cazador em financiamento no Catarse. A Atai Editora ela tem outros materiais que inclusive já foram resenhados aqui no canal Central HQs, como Crazy Jack e Necron. Bom, mas quem é esse famoso personagem argentino Cazador? Ele foi criado num fanzine em 1990 por George Lucas. O personagem já começou a chamar a atenção. Em 1992, o George Lucas chama alguns colaboradores, como o Ariel Olivetti, ele que desenha para a Marvel e DC Comics, esteve na Comic Con Experience, desenha muito, principalmente quando ele faz uma arte mais realista. Tiveram outros colaboradores com essa publicação. É o Caçador de Aventuras, que foi lançado pela editora La Urraca por cerca de 10 anos e com muito sucesso. Os outros colaboradores são o Cláudio Ramírez, que acompanhou o George Lucas na maioria das histórias, e também o Mauro Cassioli, que é o filho do dono da editora La Urraca. Tem um texto introdutório muito legal, feito pela editora Atai, que esclarece um pouquinho o contexto dessa publicação. O Cazador ele se assemelha um pouco em personalidade ao Lobo da DC Comics, aquele cara mais ogro, irreverente, com algumas piadinhas ácidas de humor negro, também não tem papas na língua, utiliza aquele linguajar mais chulo, não leva desaforo para casa, mas ele se diferencia do Lobo e aí dá uma caracterização própria para o personagem, porque as histórias elas são ambientadas em locais e tempo diferente. É um personagem que acaba viajando para o passado, para o futuro, para outras dimensões, então você não tem exatamente aquela linha cronológica certinho. Cada uma das histórias elas são fechadinhas dentro da publicação. Nós temos uma seleção que é feita pelo George Lucas, ele está resgatando a própria publicação, restaurando os arquivos e desenhos que ele fez lá na década de 90. Então esse material aqui, ele é praticamente idêntico ao que foi lançado lá na Argentina em termos de compilações de histórias. Só que teve uma exigência da Atai Editora, que foi publicar a origem do personagem, que remete lá ao ano de 1500, onde xamãs acabaram amaldiçoando o Cazador, que era um mercenário que acabou devastando e matando toda uma aldeia. Então ele se tornou um imortal. Então foi muito interessante essa exigência da editora Atai, porque realmente acaba contextualizando ainda mais o personagem para os leitores. No mais, ela segue os mesmos moldes da edição que foi lançada lá na Argentina. Você tem uma história de 96, outra de 97, outra de 98, então não segue exatamente a ordem de publicação que teve lá na Argentina, mas isso não é um problema, até porque ela está sendo organizada pelo próprio criador do personagem e, como eu mencionei, as histórias normalmente elas são fechadas, uma ou outra que tem continuidade ou que faz referência a algo que eventualmente ocorreu no passado. O Cazador ele tem vários personagens históricos e também demônios, céu, inferno, que ele acaba tendo que lidar. E essa é uma história que se assemelha àquela em que o lobo acaba morrendo e ele arruma confusão no inferno, uma confusão no céu. A ideia é semelhante, mas o desenvolvimento acaba sendo diferente, mas traz essa lembrança dessa publicação. Os personagens que aparecem aqui, todos são muito divertidos. Alguns, eles aparecem em várias histórias, né, conforme elas forem sendo lançadas aqui no Brasil, mas eu já pesquisei. Então são antagonistas, vilões, ou personagens que vão fazer parte da vida do Cazador de forma um pouco mais constante. E todos eles, galera, são muito engraçados.
engraçados, mas é aquele humor mais pesado, que talvez não seja exatamente para todos os tipos de leitores. Mas, basicamente, se você gosta daquelas histórias solo do Lobo da DC Comics, com certeza vocês vão curtir essa publicação. É um material que conta com ótimos desenhos, tanto do George Lucas como do Cláudio Ramírez, que acabam se revezando na arte da publicação. Eles trabalham naquele método dos criadores das Tartarugas Ninja, onde você não sabe quem que fez aquela página e aquela outra. Um desenha, depois o outro faz a arte final, mas, se eu não me engano, os roteiros, grande parte deles, são feitos exatamente pelo George Lucas. Eles têm um traço mais underground dentro da publicação e ora também flertando ali com as comics tradicionais americanas. Eu acho um grande trabalho artístico de preto e branco de ambos os desenhistas. É importante esclarecer alguns detalhes sobre a publicação Caçador, que está sendo restaurada lá na Argentina. O George Lucas, ele é o detentor dos direitos do personagem, e ele acabou meio que tretando com os outros colaboradores, com exceção do Cláudio Ramírez. Então, ele não vai com a lata do Ariel Olivetti. E teve, inclusive, uma polêmica recente, que foi uma campanha feita lá na Argentina em relação ao Covid-19, né, de proteção, do pessoal se cuidar mais durante essa pandemia, e contataram o Ariel Olivetti para ele desenhar o Caçador, sendo que ele desenhou apenas as 8 primeiras edições lá no início dos anos 90, e não avisaram o George Lucas. Então ele ficou putaço, e com razão, o personagem é dele. Então essas seleções que serão publicadas inclusive lá na Argentina, e eu espero que a editora, a TAI Editora, também traga para o Brasil, o George Lucas vai fazer a seleção das histórias que não tem a participação do Ariel Olivetti e do Mauro Cassioli. Então são as publicações que são criadas e desenhadas pelo George Lucas em parceria com o Cláudio Ramírez. Galera, em suma, nós temos uma publicação aqui muito bacana, divertida, que foge daquele tradicional, e quem está com saudade de uma publicação à la Lobo, né, que não está saindo atualmente nem lá nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil, eu com certeza indico demais esse material, me diverti bastante e dou uma nota 8 para Caçador. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, vou deixar o link aí na descrição para quem se interessar. Foi realmente um material que eu curti. Esse estilo ogrão dele aqui é muito bacana. É uma série que talvez seja voltada para maiores de 16 anos. Não tem a classificação etária aqui, mas eu acho que 16 anos para cima vai poder ler esse material. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!